Convido os irmãos que abram suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 2. Nós leremos a passagem do versículo 42 ao versículo 47, buscando compreender um pouco a respeito do que é ser igreja. Aqui vale a menção de que o livro de Atos, ele deve ser compreendido como um livro histórico e normativo no sentido do princípio que nos ensina. O que isso quer dizer, meus irmãos? Que muitas passagens que nós lemos no livro de Atos estão relatando acontecimentos que aconteceram há 2020 anos atrás. Ou seja, acontecimentos que foram acontecendo ao longo da história da igreja e que não podem ser transferidos na sua literalidade para os dias de hoje. Então, por algumas vezes você lerá no livro de Atos alguns acontecimentos e infelizmente, por uma má exegese, uma má interpretação da Bíblia, muitas igrejas pegam esses acontecimentos e querem que eles sejam exatamente iguais nos dias de hoje. Isso é um erro. Nós estamos cometendo um erro temporal, anacrônico, que nós chamamos. Mas, por outro lado, devemos lembrar que o livro de Atos é um livro normativo em princípios. O que eu quero dizer? Que nós não precisamos fazer exatamente tudo o que foi realizado neste livro, mas que os princípios ensinados são atemporais e devem ser vividos nos dias de hoje. Nós veremos um pouco desses exemplos nessa passagem. Acompanhe comigo então, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 a 47. Diz assim a palavra de Deus: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Até aqui, vamos orar mais umas vezes. Feche os olhos. Senhor, obrigado, porque nessa manhã o Senhor possibilitou que estivéssemos em sua casa, unidos como igreja. Pedimos, por meio de Cristo Jesus, que o teu Santo Espírito abra os nossos corações, mentes para a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu disse, Atos pode ser chamado do livro dos Atos do Espírito Santo na vida da igreja. Isso porque o livro escrito por Lucas relata o início da igreja após Cristo subir aos céus. Então, após a sua ressurreição, Cristo sobe aos céus e diz para que os seus discípulos aguardem em Jerusalém para que o Espírito desça sobre eles. Então, no comecinho de Atos, se você ver o capítulo anterior, acontece isso, o que nós chamamos do Pentecostes. O Espírito de Deus desce sobre os apóstolos de forma divinal, os apóstolos passam a proclamar o Evangelho e a partir daí nós compreendemos uma nova fase na igreja de nosso Deus. Lembrando que a igreja não começa aqui. A igreja começa quando Deus aprove a escolher um povo para si. Mas aqui nós temos a continuidade dessa igreja se expandindo, não mais somente para os judeus, mas para os gentios. Então, meus irmãos, o que nós vamos ler nesta manhã é o nascimento da igreja para os gentios,
a continuidade da igreja e a proclamação até os dias de hoje. O que nós leremos aqui é a vida de nossos irmãos em Cristo Jesus. Não devemos cometer o erro de separar-nos pelo tempo, achando que estas pessoas não têm nada a ver com a nossa vida hoje, em 2021. Pelo contrário, os efeitos do Espírito Santo na vida desses irmãos são os mesmos efeitos do Espírito Santo na vida da Igreja de Cristo hoje. E por que eu quero dizer isso? Porque nós não devemos tipificar, como eu disse, o livro de Atos simplesmente como um livro histórico, uma história a ser contada. E precisamos absorver os seus princípios. E quais são esses princípios, meus irmãos? Antes de nós começarmos a analisar, eu gostaria que nós lembrássemos sempre o que conduz a Igreja de Cristo. Ser igreja significa pertencer a uma raiz. E essa raiz está em alguns versículos anteriores. O versículo 40, olha aí na sua Bíblia, após Pedro pregar, os irmãos que estão ouvindo, olhem só, versículo 40. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Qual a raiz da igreja, meus irmãos? A raiz da igreja é a palavra. É a palavra de Deus sendo proclamada. Uma igreja verdadeira é aquela que é conduzida por meio da palavra de Deus. Então, ser igreja significa buscar a palavra de Deus. Nós vamos começar a fazer essa distinção entre estar na igreja e ser igreja. Por que eu digo isso? Porque nem todos que estão na igreja estão buscando a palavra. Nem todos que estão na igreja estão preocupados em saber o que Deus quer revelar a ele. Estar na igreja pode ser simplesmente querer fazer parte de um ambiente de pessoas agradáveis, de sentir ou de satisfazer algo no nosso coração que nos dê uma paz de espírito simplesmente. Tive um dia muito atribulado, uma semana muito atribulada, vou na igreja para me sentir em paz. Ou estou com a consciência pesada, eu vou na igreja para que eu possa alimentar o meu coração de que está tudo bem. Fui na igreja, participar com amigos, fazer parte de uma denominação. Isso é estar na igreja, mas não necessariamente ser igreja. Ser igreja é buscar, como o versículo disse, e aqueles que aceitaram a palavra. Então, para nosso começo de reflexão, ser igreja é estar totalmente ligado à palavra de Deus. Ser igreja é estar totalmente submisso à palavra de Deus. Não é estar em acordo com determinadas questões. Não, submissão à palavra de Deus. Isso é ser igreja. Temos que começar por isso, porque é por meio disso que a palavra vai nos ensinar como viviam aqueles que eram igreja. E o primeiro ponto, o primeiro princípio que o texto nos ensina é um sentimento interno. Nós vamos ver que há duas formas de nós evidenciarmos ou olharmos para a igreja de Cristo. Uma pelo sentimento interno, princípios externos e princípios internos e princípios externos. Qual é o princípio interno? Logo no começo do texto, o autor já nos indica como será a caminhada da igreja, colocando: e perseveravam. Perseverança. Perseverança é uma marca da igreja. Perseverança, eu tenho certeza que você sabe o que significa. Certamente você tem perseverado na sua vida em vários aspectos.
na busca de um emprego, estudos afinco para terminar os seus estudos na escola, na faculdade, algumas dificuldades. Quantos de vocês não passam horas e horas estudando, os mais jovens que estão na escola? Espero que estejam perseverando. Você sabe o que significa perseverar? É continuar fazendo algo visando um bem. Aqueles que estão desempregados sabem o que é perseverar. Aqueles que estão empregados sabem o que é perseverar no seu trabalho para que você o mantenha. Então, o princípio de perseverança não precisa ser tão aplicado em nossos corações. Ele precisa ser aplicado na vida da igreja. Perseverar você já sabe o que é. Agora, transporte esse sentimento que você vive em diversas áreas da sua vida para a vida na igreja. Perseverar. A igreja, que não é composta por paredes e placas, mas por aqueles que fazem parte dela, perseveram na sua vida como igreja. Por isso que eu digo que você pode estar na igreja e não ser igreja. Você pode estar numa igreja e não vivenciar a perseverança dela, o esforço para a continuidade e proclamação da palavra. O quanto nós, enquanto igreja, perseveramos na sua vida, ou simplesmente estamos nela. Se estamos nela, realmente não vamos precisar despender de tempo, de esforços, abrir mão de certas coisas para viver a vida da igreja. Por isso, meus irmãos, que nos dias de hoje, nos espanta muito quando a liderança precisa ficar fazendo malabarismos para trazer os irmãos à igreja. Precisa ficar usando de inúmeras artimanhas para conseguir manter os irmãos na igreja. Claro que a liderança sempre vai pensar em oportunidades para continuar a caminhada com os irmãos. Mas é muito estranho quando poucos perseveram, enquanto muitos simplesmente participam. Igreja não é um restaurante que nós entramos, chamamos um garçom, fazemos um pedido, nos abastecemos e saímos. Igreja, eu agora recentemente, nessa semana, estou de mudança. Igreja, meus irmãos, é quando você chama aqueles amigos para carregar caixa, simplesmente porque são amigos, porque estão juntos. Igreja é quando todos perseveram para um bem maior, que não é o bem do pastor, não é o bem da liderança, mas é o bem da igreja a qual eu faço parte. Quando nós incentivamos os irmãos a participarem de programações, a estarem na igreja, não é simplesmente para satisfazer um momento em nossos corações, mas é para alimentar-nos, fazer parte da igreja. Aqui eu vejo muitos jovens, eu queria falar com vocês também. Fazer parte da igreja é colocar no coração um desejo de cada vez mais estar nessa igreja. Eu sei que é difícil, às vezes domingo de manhã, ou um sábado, ou algum momento que você precisa estar aqui e estar fazendo outra coisa, mas lembre-se, jovens, adolescentes e adultos, nós não estamos falando simplesmente de paredes, nós estamos falando da igreja por qual Cristo morreu. E este é o segundo ponto que eu gostaria de passar, que é o outro ponto interno. Vejam só que além de perseverar, nós encontramos também no texto que havia muito temor. Veja versículo 43, nós vamos voltar aos versículos, mas eu gostaria de ver os princípios internos. Versículo 43, em cada alma havia temor. Em cada alma havia a compreensão de quem era o Senhor dessa igreja.
Em cada alma que estava vivendo ali, havia a compreensão do que estava acontecendo com aquela igreja, com a igreja de Cristo. Você pode fazer parte de uma igreja se você acha que essa igreja pertence a um pastor, a uma liderança. Mas você pode ser igreja se você compreende que ela pertence a Cristo, a despeito do pastor, a despeito da sua liderança. Ela pertence a Cristo, e isso deveria causar em nós temor, respeito, reverência. Vejam como uma coisa é atrelada à outra. Por que devemos perseverar? Porque se fazemos parte da igreja de Cristo, isso é o que nos é requerido, mas também é a oportunidade que temos de participar da obra de Cristo. Não é obrigação ser igreja, é privilégio, meus irmãos. Ser igreja não é obrigação, é privilégio de participar dos efeitos e dos resultados da obra de Cristo na cruz. Pois Cristo morreu para salvar a sua igreja, a união daqueles que creem em sua morte como causa redentora. Vejam novamente como é incoerente uma igreja onde muitas vezes a liderança precisa ficar quase que pedindo por favor para que os membros compreendam a obra que está sendo realizada. Quando nós vemos aqui estes irmãos, que são os nossos irmãos, que desfrutam da mesma graça, não tem diferença nenhuma, eles perseveravam, eles se esforçavam, eles buscavam fazer aquilo pelo qual eles foram conquistados. Perseverança, temor. E vejam, versículo 46, outro princípio interno, além da perseverança, há um outro princípio no final do versículo: com alegria e singeleza de coração. Com alegria, e um coração singelo, um coração prazeroso. A vida na igreja, ser igreja, é estar feliz por fazer parte disso, por fazer parte desta história de mais de 2000 anos. Ser igreja, meus irmãos, é estar feliz por fazer parte dela. Estar na igreja já é diferente. Estar na igreja é estar feliz enquanto a igreja faz o que você quer. Estar na igreja significa simplesmente participar de encontros até que esses encontros não lhe sejam mais úteis, ou que algo melhor apareça para você fazer. Vejam a grande diferença de estar na igreja e ser igreja. Ser igreja é estar feliz mesmo com os problemas que a igreja apresenta. Estar na igreja, ser igreja, é ter a singeleza de coração de saber que momentos difíceis surgirão, conflitos aparecerão, mas nós voltamos à perseverança e ao temor. E o último, versículo 47, o último princípio interno, nos ensina que tudo isso acontecia pelo bem maior do louvor a Deus, louvando a Deus. Ser igreja é compreender que nós participamos de algo muito maior, pelo qual devemos perseverar, com alegria no coração, com vontade, porque é a resposta que nós damos ao nosso Deus. Ser igreja, vivenciar o que nós vivemos, nada mais é do que respondermos a Deus por quem Ele é, pelo que Ele fez e pelo que nós cremos que Ele fará. Ser igreja já é viver aspectos da eternidade, por exemplo.
Ser igreja é compreender que a nossa vida não termina aqui. E como igreja, estar aqui não somente neste domingo, mas na caminhada como igreja, é dia após dia responder: eu creio, como o hino nos ensina, eu creio, Senhor, na divina promessa. Eu creio, Senhor, que as dificuldades virão. Eu creio, Senhor, que obstáculos surgirão. Mas eu creio, Senhor, que se eu sou da tua igreja, eu prevalecerei contra as portas do inferno. Vejam, meus irmãos, ser igreja e não estar na igreja. Se você estar na igreja, você não vai vivenciar isso, porque a sua razão última vai ser somente se sentir bem, somente cumprir um protocolo, somente obedecer seus pais que pediram para você vir à igreja. Se a razão pela qual você vive a vida da igreja não é responder a Deus em louvor, eu temo dizer que você pode estar na igreja e não ser igreja. Isso não independe da idade. É muito importante que nós lembremos isso. Se você é criança, se você é adolescente, se você é adulto, se você já é mais idoso, o final sempre é o mesmo: prestar louvor a Deus, agradecer a Deus, porque Ele fez de nós sua igreja. Então, meus irmãos, compreendendo os princípios internos da igreja, vamos ver um pouco como são os aspectos externos que o texto nos ensina. A perseverança, ela tem um objeto. Como eu disse, você persevera no seu trabalho, na sua escola, dentro da sua própria casa. E no que perseveravam a igreja? O que perseveravam os nossos irmãos? O texto nos diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. O termo doutrina nada mais significa do que verdade, ensino correto. Ou seja, a perseverança da igreja tem um foco: aprender a palavra de Deus. Ser igreja é perseverar, se esforçar, se dedicar a aprender sobre a palavra de Deus. Vejam, não estamos falando de cura, não estamos falando de prosperidade financeira, não estamos falando simplesmente de um bem-estar no coração para enfrentar uma semana. Estamos falando na perseverança para aprender a vontade de Deus. O que Deus quer para a minha vida? O que é certo e errado eu fazer? Como igreja, o que é requerido de nós e o que nos é colocado é nos esforçarmos para aprender a vontade de Deus. E isso, meus irmãos, é desde Israel. Desde quando Deus escolhe um povo para si, desde quando Deus chama antes a Abraão, desde quando Deus cria a terra e cria o homem, nada mais é do que possamos conhecê-lo, aquele que andava com Deus à virada do dia, aquele que atendeu o chamado, o povo escolhido. Sempre o desejo de Deus era se fazer conhecido ao seu povo. Como igreja, responda: você está na igreja? Como eu disse, se você está na igreja, você vai ouvir uma pregação interessante, vai gostar. Mas no primeiro momento que você ouvir uma pregação que acusa o seu pecado, que você não gosta, você deixa de ir para aquela igreja, você muda, vai para outro youtuber, para outro canal, procura uma outra igreja, até o momento que ela fale de algo que você não goste. Isso é estar na igreja. Mas ser igreja é abrir o coração para a palavra de Deus, mesmo quando a palavra de Deus tocar naquela sua ferida, mesmo quando a palavra de Deus expor o seu pecado, mas lhe dar o consolo de Cristo. Ser igreja, então, no ambiente externo, é perseverar no ensino. Como igreja, o quanto temos perseverado para saber a vontade de Deus. Mas vejam que isso caminha com outro fator externo muito importante na vida da igreja, que é na comunhão, no partir do pão e nas orações.
Ser igreja, meus irmãos, é viver em comunhão. E você não vive comunhão sozinho. Muito me espanta quando nós lemos as Escrituras falam de comunhão e todos viviam juntos. Irmãos, exortem-vos com salmos e hinos. Amém, amém. Você vê cada vez mais as igrejas vivendo uma individualidade, que você entra na igreja, você não conhece aquele irmão que está do seu lado. Você simplesmente entra, recebe algo que lhe satisfaz para a semana, sai e não se preocupa com a vida da sua igreja. Isso só se você for desta igreja. Na comunhão do partir do pão e nas orações, não é por acaso que nós temos aqui dois aspectos, o físico e o espiritual. O partir do pão e as orações significa que a vida da comunhão da igreja é uma vida de preocupação física, mas também espiritual. Não, vamos procurar quem está precisando de cesta básica, quem está precisando de pagar alguma conta de luz, quem está precisando de algum cobertor, quem está precisando de alguma roupa entre nós. Só isso não basta, você tem se preocupado com a vida espiritual do seu irmão. Vejam, meus irmãos, igreja é família, igreja é a comunhão do povo de Deus, e é nisso que a igreja persevera. Novamente, não estamos falando de curas, de bens financeiros, de sucesso, de prosperidade, estamos falando de comunhão. E aí eu me pergunto, quanto nós temos perseverado nisso? Vejam que a vida da igreja, esses pontos estão atrelados à perseverança. O quanto nós temos nos esforçado pela preocupação com o nosso irmão. Se está passando alguma dificuldade, se está passando alguma necessidade, se nós estamos percebendo que algum irmão está em fraqueza espiritual, está se distanciando. Adolescentes, jovens, vocês também vivem isso quando vocês percebem que um amigo seu da igreja está vivendo uma vida que não agrada a Deus. Quando vocês ficam sabendo que ele está fazendo alguma coisa errada, quando as conversas que ele tem não são conversas que agradam a Deus. E vocês podem dizer isso aos seus amigos. Adultos, todos nós, perseverar no cuidado físico e espiritual. E em cada alma o texto diz que havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos. Aqui é uma parte que eu gostaria que nós lembrássemos que não podemos fazer a transferência literal histórica para os dias de hoje. Eu não vou dizer, meus irmãos, para que nós esperemos que o pastor comece a fazer prodígios e milagres. Isso foi algo específico dos apóstolos. Mas o princípio que nós devemos carregar conosco atemporalmente é que quando a igreja persevera no ensino, quando a igreja persevera na comunhão, quando a igreja tem em si o temor, Deus agirá na sua igreja. Deus agirá na vida da sua igreja de forma maravilhosa. Maravilhosa. Deus age na sua igreja quando a sua igreja vive a vida da igreja. Muitas vezes, meus irmãos, Deus não está agindo porque existem mais pessoas que só estão na igreja do que são igreja. Deus realiza obras maravilhosas na igreja que persevera, na igreja que teme, na igreja que está em comunhão. Vejam, o versículo 44 nos mostra: todos que creram estavam juntos e tinham tudo comum. Qual que é o ponto desse versículo? Crer. Todos que acreditavam nisso, todos que criam nessas verdades, todos que aceitavam a submissão a Deus como Senhor da igreja, tinham tudo em comum. Quando você persevera no conhecimento, perseveramos no amor, na comunhão, passamos a ter algo em comum, passamos a nos aproximar. A grande questão é você crer nisso. A grande questão é você realmente crer que Cristo Jesus é o Senhor da igreja, em específico da igreja presbiteriana do Grajaú.
Você acredita que o que nós vivemos aqui está debaixo do controle da obra de Cristo Jesus? Você crê realmente que esta igreja não significa a igreja do pastor que aqui está à frente, ou qualquer um que esteja, mas que é uma igreja centrada na palavra? Você persevera na vida dessa igreja, ou você simplesmente está nessa igreja? Você é esta igreja? Esta igreja faz parte da sua vida? Ou simplesmente é um ponto de parada? É um checklist na sua semana? Todos que creram, é necessário crer, é necessário acreditar. Se não acreditar, se não crer nessas verdades, você não perseverará, você não terá perseverança naquilo que não crê. Meus irmãos, eu quero que ao ouvir essa mensagem, nós lembremos que é uma mensagem de alegria para o povo do Senhor. É uma mensagem para dizer como vivem a igreja, para chamar-nos a viver desta forma. E para aqueles que estão na igreja, sim, é uma palavra de advertência. Mas se você crê, se você persevera, ou se você tem o desejo de perseverar, essa é uma mensagem que lhe diz: muito bem, servo bom e fiel. Mas o texto continua dizendo que vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Aqui também nós não podemos trazer a literalidade histórica. Eu poderia muito bem pegar esse texto e dizer que a partir de agora, tudo que você tem que entregar para a igreja. Todos os seus bens, se você ama a igreja, você tem que entregar tudo. Aqui, meus irmãos, o que nós devemos carregar, além do tempo, é o princípio da disponibilidade. É muito importante lembrarmos que o texto diz que à medida que alguém tinha necessidade, era suprido. E aqui eu não posso deixar de citar dízimos e ofertas. Se você faz parte da igreja, não se você está na igreja, eu estou falando agora para aqueles que fazem parte da igreja. Se você faz parte da vida desta igreja, você tem o compromisso, o benefício, a oportunidade, o dever de caminhar com ela financeiramente, de suportar a vida dessa igreja financeiramente. Não porque a igreja depende de você, isso precisa ficar muito claro, meus irmãos. Nós já lemos, nós já refletimos que esta igreja pertence a Cristo, independente do que você fizer no sentido de contribuição, a igreja de Cristo permanecerá. A grande questão é o quanto você quer participar disso, o quanto você quer fazer parte disso, o quanto você entende que você faz parte disso. É como um ambiente familiar, meus irmãos. Você vive em sua casa e você tem sustento. Seja como você, em sua família, um pai de família receber o seu salário e dizer para sua família: se virem, o dinheiro é meu, vocês querem alguma coisa? Vão atrás, vocês. Não há sentido, se você pensa fazer parte da igreja, não vivê-la em todos os sentidos. Vejam, no cuidado com o irmão, no crescimento espiritual, e tudo isso por meio da liberalidade financeira, sim. Eu sei que hoje em dia muitas igrejas tomam esse ponto como seu carro-chefe e fazem desse ponto da disponibilidade financeira aquilo que move a igreja. Não é isso que nos move. O que nos move é a perseverança na palavra, o temor, a comunhão. Mas não podemos esquecer que devemos caminhar financeiramente também, pois vendiam as suas propriedades e ajudavam à medida que tinham necessidade. O texto continua dizendo que diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. A vida da igreja é isso. Princípios internos de perseverança, temor, alegria, louvando a Deus, sendo vistos no ensino, na doutrina, na comunhão, unido por meio daquilo que nos uniu. Somos unidos por meio de Cristo, meus irmãos.
Não por causa do time que você torce, bem queria eu que todos fossem São Paulinos, mas precisamos de alguns corintianos para tirar sarro às vezes, né? Faz parte. Longe da brincadeira, meus irmãos, o que eu quero dizer é que não importa o nosso nível intelectual, não importa a cor da pele, não importa se a sua família veio da igreja, se você veio de uma linhagem de cristãos. O que importa, o que nos une é o sangue derramado de Cristo por sua igreja. Portanto, devemos louvar a Deus em resposta a isso. E dessa forma o texto nos diz que o mundo olhará para nós com: peraí, o que tem de diferente ali? Vejam que o último versículo diz que, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, neste momento havia uma resposta positiva daqueles que estavam vendo o que estava acontecendo. Nem sempre foi assim. Não é normativo isso, porque alguns capítulos depois Estevão será apedrejado, a igreja será perseguida, um pouco mais para frente famílias serão jogadas em arenas para leões devorarem. Mas nesse momento, aqueles que estavam de fora olhavam para a igreja e diziam: há algo diferente ali. Meu irmão, como você tem falado da sua igreja fora das portas? O que você tem falado da sua igreja para aqueles que não a conhecem? O que você tem falado dos seus irmãos, da comunhão, da unanimidade para aqueles que estão lá fora? Como os de fora enxergam esta igreja por meio de você? Você demonstra alegria por fazer parte dessa igreja? Aqueles que te conhecem sabem o quanto você ama esta igreja, porque ela é a sua igreja. Ou não. Ou você só está nessa igreja. Vejam como as coisas se amarram. Aqui nós aprendemos que aqueles que viviam perseverantes, temendo, unânimes, mostravam a sua igreja a todos que estavam de fora. E vejam, meus irmãos, como tudo isso nos é presenteado quando sabemos, no versículo 47, no final: enquanto isso, ou seja, enquanto tudo isso estava acontecendo, enquanto a igreja perseverava unânime, aprendendo, enquanto a igreja perseverava na comunhão, no cuidado físico, no cuidado espiritual, enquanto a igreja temia o dono da igreja, enquanto havia disponibilidade de auxílio, enquanto havia alegria, enquanto a igreja se mostrava para o mundo, o que acontecia? Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. O Senhor é o Senhor da igreja. O Senhor irá acrescentar aqueles que forem sendo salvos. Quão bom é saber, meus irmãos, que fomos chamados para viver a vida dessa igreja, proclamar o Evangelho, viver a comunhão, porque o resultado virá do Senhor. Ele trará. Isso não significa que fechamos a porta e quem quiser vir, bata na porta, entra. Não, vamos para o mundo. Vamos mostrar a igreja presbiteriana do Grajaú para o mundo, mas confiantes de que não somos os donos da igreja presbiteriana do Grajaú. Ela não pertence a mim, ela não pertence a vocês. Fazemos parte da igreja que pertence àquele que acrescenta dia a dia aqueles que a Ele chama. Meus irmãos, que tenhamos no nosso coração a compreensão do que é ser igreja, não pelos nossos princípios, não por aquilo que achamos certos, mas por aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E ao sermos ensinados, que o nosso coração se alegre em fazermos parte desta igreja, a igreja conquistada por Cristo Jesus. Por isso, seja igreja e não simplesmente esteja numa igreja. Que Deus nos abençoe a amar a nossa igreja, a viver a vida em comunhão, perseverando, temendo, com alegria e desfrutando da graça daquele que é o Senhor dela. Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque nessa manhã o Senhor nos deu vida,
o Senhor nos trouxe aqui. Ensina-nos, ó Pai, a compreender que aqui estamos para responder ao Senhor. E ao responder ao Senhor, pelo que o Senhor realizou em nossa vida, recebemos a Tua bênção, recebemos a Tua graça. Somos fortalecidos como igreja do Senhor. O Senhor nos alimenta espiritualmente. O Senhor nos conduz na comunhão quando nos preocupamos com os nossos irmãos. Obrigado, Senhor. Obrigado porque em Cristo Jesus podemos ser chamados filhos Teus. Isso significa que em Cristo Jesus podemos ser a Tua igreja. É no nome dele que oramos. Amém.